aí pessoal, aqui é Raquel Hidalgo, tô falando de São Vicente, tá maior solzão, e eu venho para contar duas boas novidades para vocês, destemidos e destemidas que chegaram à aula número 3, videoaula número 3. A primeira é que as conferências nas escolas vão acontecer para mais um pouquinho aí adiante. Quem vai contar para vocês sobre isso não sou eu, é um pessoal que vocês já conheceram, aguardem para mais detalhes. E também que nesta videoaula a gente vai falar sobre teatro ou stand-up com a professora Dolce, lá da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, e eu deixo vocês agora com essa galera muito legal para que as conferências em todo o Brasil sejam melhores ainda do que a gente estava imaginando. Um ótimo trabalho para todos e todas. Beijão! Pessoal, passando para avisar que as datas das conferências mudaram. As conferências nas escolas serão até o dia 30 de junho e o registro até o dia 5 de julho. As conferências estaduais são até o dia 15 de agosto e o registro até o dia 20 de agosto. A conferência nacional vai do dia 6 de outubro até o dia 10. E aí, como é que vai a obra? Tudo tranquilo? Mais um passinho nela então? Vamos nessa! Opa, que tá chovendo! E aí, pessoal, depois desse recado novo da nossa obra, que é a nossa construção até a conferência, agora chegou na hora da gente conversar um pouquinho sobre justiça climática. É esse o tema da nossa conferência em 2025. Isso quer dizer o quê? Que agora tá na hora do Renato parar a chuva. Gente, o que a gente vai discutir agora é a Conferência Nacional pelo Meio Ambiente Infanto-Juvenil e vai discutir o que é justiça climática em cada território. O que é esse assunto, o que é esse tema que nos interessa para todos vocês que estão criando material de educomunicação seguir construindo no seu território, com o tema central da justiça climática. Isso quer dizer que a gente precisa fazer os nossos materiais de educomunicação, como vocês já viram no episódio 1 e 2, seja com audiovisual, seja com história em quadrinhos, seja com podcast, seja com uma rádio comunitária, o nosso tema central, a questão ambiental, não esqueçam, é justiça climática. Mas o que é isso? Como eu sei de onde isso surgiu? Isso é um conceito que por dentro da educação ambiental a gente já vem trabalhando, que é entender que as diferentes comunidades, os diferentes territórios sentem de diferentes formas as questões das mudanças climáticas. Num lugar que chovia bastante e passa a ter muita seca, isso significa alguma coisa. Que impacto tem nesse lugar? Num lugar que de repente começa a ter muita chuva, quais são as vulnerabilidades? O que está querendo dizer em cada território essas mudanças do clima e como cada lugar consegue vencer, superar suas dificuldades, que essas mudanças cada vez nos trazem mais. Ou seja, a gente precisa se adaptar, mas reconhecendo que diferentes territórios têm diferentes problemas. Isso significa o quê? Um exemplo rápido para todo mundo. Se eu moro num lugar que tem muita chuva e eu já sei que alaga e toda essa comunidade está morando na beira da água, eu tenho um problema de quê? De déficit habitacional. Eu preciso pensar como tirar essas pessoas desse lugar da melhor maneira possível para que elas tenham condições na sua vida de morar dignamente, se adaptando a essas mudanças do clima. E esse é só um exemplo entre vários que vocês podem reconhecer no seu território e saber que diferentes problemas devem ser discutidos em diferentes graus de responsabilidade sobre as mudanças do clima. Justiça climática também é sobre isso. É sobre como a gente torna responsável ou pelo menos consegue criar uma maneira
de responsabilizar aqueles que mais poluem, aqueles que mais incidem no planeta com gases de efeito estufa. E não aquelas pequenas comunidades, ou às vezes comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, quilombolas, que efetivamente, nós sabemos, não afetam tanto o meio ambiente. Por isso, o conceito de justiça climática, ele atravessa toda essa história que eu estava contando para vocês. Reconhecer que existem responsabilidades diferentes, questões diferentes, porque cada sociedade possui as suas vulnerabilidades socioambientais. Pensar sobre elas, organizar elas e criar um debate, uma roda de conversa, uma palestra, trazer esse tema para dentro do território é o que a gente quer com as conferências, pensando em como transformar, em como mudar esse cenário que a gente tem hoje dos impactos das mudanças climáticas dentro de cada lugar, dentro de cada comunidade, com as suas próprias ferramentas, com os seus próprios saberes. Isso é fazer justiça climática, é perguntar àquelas comunidades como podemos superar um problema a partir do seu próprio lugar e não exigir de alguns lugares ou culpabilizar quando são outras questões anteriores ligadas ao social que afetam esse território. Então a justiça climática, pessoal, é a forma que a gente tem de discutir nessa nossa conferência de 2025 cada pequeno território brasileiro e a sua questão socioambiental envolvendo as mudanças do clima. É reconhecendo como mitigar, como enfrentar e como coletivamente seguir construindo essa obra até a nossa conferência no segundo semestre de 2025. Até lá! Oi, pessoal, eu sou Luciana. Eu gostaria de apresentar a prática do stand-up temático. Essa prática consiste em agrupar os alunos por afinidade em grupos de 4, 5, em que eles vão escrever uma história que o grupo vai eleger qual história que eles querem, é livre, e eles vão depois representar essa história. Então, é muito reveladora porque o estudante ele vai representar, por meio de um stand-up, uma história criada por eles. Então, ele vai ser autor da própria história que cria, e isso dá um empoderamento muito grande para o nosso estudante. Como a gente está trabalhando com essas práticas, né, para a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, eu sugiro que a temática seja educação e justiça climática, que eles criem histórias sobre esse tema. Mas pode ser qualquer história que eles contem, em qualquer lugar que eles contem. E são histórias pequenas, né, que são histórias no máximo de 10 minutos, 15 minutos, que eles podem mesmo gravar ou eles podem fazer presencialmente na sala. O stand-up ele tem uma característica que é um só apresenta essa história, né? Então é interessante que no grupo a gente tem que também escolher quem é que vai apresentar. Embora o grupo tenha mais componentes, mas apenas um apresenta a história criada pelo grupo. Isso também é muito importante porque é um trabalho coletivo em que um está lá apresentando, mas tem todo um trabalho por trás dos outros que também fizeram parte dessa construção. É um trabalho muito significativo e faz com que o nosso estudante se sinta muito valorizado e que ele está escrevendo uma história de autoria em que ele depois vai dramatizar. Então eu espero que vocês gostem bastante de fazer essa prática e que os estudantes também. E aí, pessoal, depois do recado do Frederico, agora a gente essa chuva vai dar um novo recado, papapá, pipipi, vamos testar o som para o Frederico. Agora a gente vai continuar falando de... Cadê a água em cima? Cadê a água, cabeça? Não, pode deixar a torneira ali.